Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. É possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez sintas desanimado e aflito. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando a tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembras que és espírito imortal. E para o espírito imortal, a felicidade será sempre possível. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Do livro Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito Sheila.
noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que possamos agora nos concentrar, fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, nosso coração, a nossa alma. Agradecendo ao Mestre Jesus por todas as bênçãos concedidas em nossa vida, pela oportunidade da reencarnação e por estarmos aqui nesse ambiente de luz, de ajuda a tantas almas que sofrem. Pedimos que a espiritualidade maior nos auxilie sempre, de onde estivermos, independente do momento pelo qual passamos. Que ela possa sempre nos intuir a enxergar a beleza da vida. E que a cada dia, quando abrirmos nossos olhos, tenhamos a bênção da gratidão derramada sobre nós. Sintamos toda a paz que irradia nesse ambiente essa noite, da exposição que ouviremos, com nossos pensamentos unidos a Deus e a Jesus. Que assim seja. E conosco hoje temos a Deise Rocha, que é do Centro Espírita Allan Kardec, que tem uma ótima palestra. Obrigada, Renata. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possam estar conosco e nos envolver hoje e sempre, né? Então, nós estamos levando para as casas espíritas uma fala sobre a casa espírita e sobre esse movimento de união e unificação que devemos ter com as nossas casas espíritas. E para nós é uma alegria nós estarmos nessa casa hoje, porque também é uma casa que participa ativamente das atividades do movimento federativo, da rede federativa do movimento espírita. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o que é essa rede federativa, né? Então, rede, como o próprio nome já diz, né? Alguma coisa que vai interligar algo a alguma coisa. E a rede federativa do movimento espírita é essa atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita na sua atividade fim, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é promover o estudo. Vários grupos já se reuniram hoje, a difusão e a prática da doutrina espírita. E é muito importante que nós entendamos que uma casa espírita ela não deve caminhar sozinha. Tanto que a gente vê esse movimento da união das casas espíritas, dessa dinâmica entre os expositores da nossa região. Todo mundo transita nas outras casas. Hoje estou aqui de uma outra casa, Laércio, Roberto, Dionei, tantos outros, né? Renata, Dona Elza também transitam pelas outras casas tranquilamente, porque a gente tem que priorizar esse bom andamento das relações e das relações das casas espíritas também. Então, a casa espírita que segue os pressupostos que Kardec nos trouxe, ela está inserida nesse movimento. E esse agrupamento das casas espíritas é o que nós chamamos de União Regional Espírita. No nosso estado, nós temos 16 uniões regionais. A nossa união regional aqui é a 15ª, que ela compõe as cidades de Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna e Tubarão. Essas casas espíritas formam a União Regional Espírita. As uniões regionais espíritas, 16 do estado, compõem a Federação Espírita Catarinense. E as federativas estaduais compõem a Federação Espírita Brasileira, que toma as decisões através do Conselho Federativo Nacional. Então, pelas siglas, né? Centro Espírita, URI, FEC e FEB.
Mas se não tivesse a casa espírita, nenhuma outra dessas siglas, dessas instituições faria sentido, porque tudo nasce na casa espírita. A casa espírita é a base do nosso movimento. Para uma casa espírita funcionar, não precisa só da boa vontade de alguns trabalhadores. Não, precisa muita organização, muito empenho, muitas providências legais têm que ser tomadas, porque não é só chegar e vou abrir uma porta e pronto, né? Nós temos essa organização fiscal, organização contábil, bancária. Então, são muitos detalhes e são imprescindíveis para o funcionamento de uma casa espírita, porque ela é um CNPJ. Então, precisa dessa organização. Mas também, além dessa organização material que é necessária, toda casa espírita ela tem uma organização espiritual. Tem uma equipe espiritual vinculada a toda a casa espírita. O que ela faz? Ela assessora, ela manda intuição, ela ampara, ela está sempre antenada a tudo que acontece por aqui. Elas dão um suporte. Porém, todas as decisões são tomadas por nós, os espíritos encarnados. Então, não adianta botar culpa na espiritualidade quando uma coisa está errada. A parte deles foi feita. E a nossa a gente tem que fazer também. E a responsabilidade de uma organização, de uma casa espírita, ela é muito grande. Porque a partir do momento que nós nos reunimos enquanto organização religiosa, institucional, não é mais o que eu acho. É o que tem que ser organizacionalmente, juridicamente, respeitando as leis e espiritualmente respeitando os pressupostos da doutrina. Então, o achismo aqui, ele não tem lugar. Eu pesquisei, essa casa foi fundada em 5 de março de 1998, então ela tem 28 anos. Está quase trintando, né? Quem aqui, além da dona Elza, está desde o começo? Tudo bem. Quem aqui está há 20, 10 anos? Bem. Há 5 anos. Quem começou esse ano? Alguém vindo pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindos. Independentemente do tempo que cada um está, o motivo que cada um decidiu vir à casa espírita, cada um de nós veio por um motivo. Veio por um motivo. Mas o motivo que levou essa pessoa a ficar na casa espírita foi a vontade. Foi a vontade, foi o livre-arbítrio, foi a vontade de ficar na casa espírita. Não foi por coação, por promessa, não, a gente vai prometer um céu aí, nada disso. Foi a vontade de ficar mesmo. E daí a gente ouve, né, tanto aquela pergunta clássica, né? Veio por amor ou veio pela dor? Veio se buscar um entendimento de algum sofrimento que está passando. Alguns querem a cura mesmo, um milagre que resolvesse todos os nossos problemas. Quem não queria, né? Tudo fácil, né? Vamos resolver o problema. Vamos abrir uma portinha e vamos resolver todos os problemas. E tem aqueles que já vieram por amor, olha só, que já se identificaram, se conectaram com os princípios da doutrina espírita e estão aqui por amor. Nossa, que bênção, né? E tem uma galera aí que está tendo muito mais sorte que a gente, que são os bebês, as crianças, os adolescentes e os jovens, que já estão lá desde a evangelização, recebendo esses princípios e agasalhando dentro de si. E tem ainda os bebês que ainda estão no ventre, porque nós temos evangelização para gestantes. Então, olha quanto mais cedo esse conhecimento está chegando às pessoas, que maravilha que está sendo tudo que vai ser descortinado para eles daqui para frente. Então, estamos falando da doutrina, que estamos numa casa espírita, mas onde que ela nasceu? Qual é o conceito dessa doutrina, né?
Então, o conceito técnico da doutrina espírita, ela é um conjunto de princípios éticos, científicos e filosóficos baseados nas obras de Allan Kardec. Ela é focada na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na evolução moral. Nós temos como data de fundação da doutrina espírita, tipo assim, que ela surgiu para o mundo, é a data que foi editada o livro, que foi lançado o Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Essa data ela marca o início, o nascimento da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é um livro que ele se apresenta com perguntas e respostas. Inicialmente ele tinha 501 perguntas e respostas, e após um tempo Allan Kardec achou por bem fazer uma atualização, uma revisão, e esse livro passou a ter 1019 questões, que é o que nós temos até hoje. Esse livro ele é estruturado em 4 partes. Então, em 18 de abril desse ano, foi comemorado 169 anos de aniversário do Livro dos Espíritos. Então, ano que vem, uma data fechada, 170 anos de o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, no primeiro livro, Allan Kardec e os Espíritos, eles falam de tudo um pouco. Ele se divide em 4 partes, o Livro dos Espíritos. A parte 1 vem falar das causas primárias, que mais tarde Allan Kardec vai esmiuçar bem, lá na Gênese. A parte 2 do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, que vai resultar no que nós temos lá no Livro dos Médiuns. A parte 3 das leis morais é o que nós encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte 4 das esperanças e consolações, nós vamos ter com detalhes lá na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina. Então, esse é o Livro dos Espíritos. E quais são os princípios da doutrina espírita? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, a Terra não é o único planeta que é constituído de espíritos, Então, nós temos muito para agradecer a Allan Kardec por essa didática incrível que ele fez na obra, em toda a codificação. Nós vamos aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que assim como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, que era a que prevalecia, e sim, ele veio dar o devido cumprimento àquela lei, o Espiritismo ele não nos trouxe nada de novo, ele só nos fez entender melhor, com mais amplitude, os ensinamentos de Jesus. Porque a doutrina espírita, sim, ela está embasada nos ensinamentos de Jesus. Às vezes nós escutamos pessoas com desconhecimento dizendo que não, os espíritas eles não acreditam em Jesus. É desconhecimento deles, porque o espiritismo, sim, ele tem Jesus como mestre e como guia. Tanto que o próprio Jesus, ele nos prometeu quando aqui esteve, Ele prometeu um outro consolador, que as pessoas iam entender melhor todas as coisas que não conseguiram entender quando ele falou. Então, nós acreditamos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E essa passagem, quando ele faz essa promessa, nós encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 3, que é uma passagem de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. E João diz assim, que é a fala do Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho já dito.
Então, na época que Jesus veio, ele nos falou coisas que nós tínhamos uma mentalidade, digamos, infantil, não conseguíamos entender. Era a mesma coisa que se colocasse uma criança em alfabetização lá no ensino médio, ela não ia entender nada. Então, nós tivemos que esperar a vinda desse Consolador prometido para que nós compreendêssemos tudo o que o Cristo queria nos dizer. Então o Espiritismo ele nos mostra isso, da onde a gente vem, para onde a gente vai e por que nós estamos aqui na Terra. É isso que o Espiritismo faz. O Espiritismo nos esclarece, ele nos dá respostas. E talvez muitos de nós que estejamos aqui hoje, viemos justamente em busca dessas respostas, dessas angústias que tanto nos afligem e a gente quer, sim, uma resposta para isso. O que nos trouxe ao Centro Espírita? O que nos motiva a vir ao Centro Espírita? Muitos, como nós já falamos inicialmente, vêm por estar passando por problemas, por dificuldades, por depressão, por influências espirituais, por luto, por solidão, são vários os motivos. E às vezes o que a gente ouve é o último lugar, é a minha última esperança. Então eu vou nesse tal de Centro Espírita, né? A minha última esperança, eu não tenho mais, já fiz tudo, então eu vou nesse tal de Centro Espírita. Mas independentemente do que nós estamos em busca, uma coisa é unânime, todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos viver bem, não é verdade? E o que é essa casa espírita que a gente gosta de estar, que a gente gosta de vir? Então a casa espírita é esse local de estudo, de vivência e de difusão da doutrina espírita, baseado, nas obras de Allan Kardec. A casa espírita ela representa um templo, um lar, uma oficina, um hospital, uma escola, tudo isso numa casa só. E a gente só está vendo aqui, esse, acho que é um retângulo, não é um quadrado. A gente só vê essa construção aqui, mas ela tem tudo isso dentro dela, que é o que nós encontraremos aqui. Então, cada uma dessas expressões, ela vem revelar uma necessidade da nossa alma, porque uns podem vir para estudar, os outros podem vir sim, porque querem curar a sua alma. Então, são tantas coisas que a gente busca. A casa espírita como templo, escola, ela vai ser um espaço que vai nos auxiliar para a gente se reconectar com Deus e com as vivências das leis divinas, Então, esses núcleos de estudo, as exposições públicas, elas vão nos trazer essa compreensão. A casa espírita como hospital, ela vem nos mostrar que nós somos, uma vez nós somos espíritos que estamos nesse processo de cura, seja ela a cura moral das nossas imperfeições, ou buscamos a cura física também. Então, são esses pontos de atendimento fraternal, que nós encontramos através do atendimento fraterno, nesse momento de orientação, de esclarecimento, de ajuda, de consolação também. A casa espírita como lar e oficina, como lar é porque ela acolhe a todos. Acolhe as crianças, os adultos, os jovens. Agora, ultimamente, a gente está se preocupando também em acolher os idosos, porque todo mundo está envelhecendo, então a gente quer continuar com espaço, Então, nós nos unimos, somos acolhidos para vivenciar a doutrina espírita. E ela é uma oficina de trabalho, porque ela nos oportuniza o trabalho. Ela faz com que nós possamos exercitar a caridade através do trabalho, através da área de assistência e promoção social, que tem os seus trabalhos. Então, nós temos muitas oportunidades de trabalhar na casa espírita como
um voluntário. A casa espírita, ela prima pela simplicidade, né, na sua prática. Não temos símbolos, imagens, rituais. Temos uma ritualística, né, porque a gente faz a prece, né, a gente faz a exposição depois, então temos uma ordem, digamos assim, mas não temos aqueles rituais tradicionais. E nós acreditamos porque essa sintonia, a força de tudo que nós fazemos aqui está nessa sintonia, está na prece, que uma prece coletiva, ela tem um grande poder. E todas essas funções da casa espírita, elas devem caminhar em harmonia, porque o objetivo é um só, é auxiliar a cada pessoa que chega na casa espírita se reencontrar com Deus e reencontrar Deus dentro de si mesmo, né? Porque ele disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. A partir do momento que a gente acredita nisso, a gente passa a se esforçar um pouquinho mais para poder liberar o que nós temos de melhor, porque a gente tem muita coisa errada ainda, mas a gente também tem algo bom. Então nós precisamos nos esforçar para colocar em prática. Para a gente se sentir bem quando a gente chega à casa espírita, o primeiro ponto, então ela tem toda essa função, né, de orientar, esclarecer todos aqueles que chegam. Mas a primeira coisa é a porta de chegada, é o acolhimento. Então, aquele que chega, ele precisa ser acolhido para se sentir bem. Essa casa, eu não me canso de dizer, ela tem uma mestra que sabe acolher como poucos. E ela ensinou muito bem, Dona Elza, o que é um acolhimento, porque não tem quem não receba um abraço da Dona Elza que não se sinta pertencente a algum lugar. Claro, quando estamos aqui a essa casa. Então nós precisamos desenvolver em nós essa habilidade de sermos fraternos, de sermos acolhedores, porque a gente consegue. A gente consegue, sim. Outra coisa importante na casa espírita que eu considero muito é essa amizade que nós construímos uns com os outros. Isso vale muito, porque isso é um remédio e tanto quando nós estamos passando pelas turbulências da vida. Poder contar com aquele colega, com aquele amigo da casa espírita, isso é muito importante na nossa travessia. Então, é a nossa função, né, como trabalhadores, como voluntários e como participantes também da casa espírita, unir esforços para que a mensagem do Cristo seja fortalecida, para que o Cristo possa se manifestar através das nossas atitudes. E quando nós chegamos à casa espírita, como que a casa espírita ela pode mudar? O que nós encontramos? O nosso olhar sobre a vida e sobre a morte. Quando a gente chega à casa espírita, nos arrastando, doendo, sangrando, pode ser por a dor da perda, do luto vivenciado, que não parece que tem fim, e aqui nós descobrimos a imortalidade da alma. Descobrimos que os nossos que partiram, o corpo pereceu, mas o espírito voou e está em algum lugar, e nós poderemos manter esse contato, poderemos senti-los em alguns momentos, poderemos, sim, manter essa conexão com eles. Então, a imortalidade da alma, ela faz com que essa nossa angústia, ela vai se diluindo, e tudo isso se transforme numa saudade boa, que pode ser ressignificada através do nosso trabalho, através de muitas coisas. Eu não quero dizer que é simples esse processo de aceitação
esse processo de separação mesmo, porque a gente sente muita falta da presença física daqueles que estavam na caminhada conosco, mas saber que eles estão vivos, isso é muito consolador. E quando a gente chega à casa espírita, tomado assim de grande tristeza, que a gente já está caminhando por uma depressão, e daí nós aprendemos na casa espírita que nós precisamos cuidar do corpo e cuidar da mente e cuidar do espírito. Essas três partes nossas precisam ser cuidadas. O corpo a gente trata com os médicos, a mente a gente trata com os psicólogos e o espírito a gente trata na casa espírita. Não num tratamento específico, mas assim, uns com os outros. Isso, se a pessoa gosta de usar, isso é um tratamento, isso é tratar o espírito. E nós temos, o passe, a água fluidificada, a irradiação, tudo isso vai nos envolver e fazer com que nós nos sintamos muito fortalecidos. Sem contar o trabalho no bem, Lembrando sempre da máxima da doutrina que fora da caridade não há salvação. E tem uma outra situação, quando a gente chega à casa espírita, assim, sofrendo, indignados, porque a gente sofreu uma grande injustiça aos nossos olhos. E daí nós aprendemos que tem coisas que acontecem que podem estar relacionadas com a nossa vida passada, e daí nós aprendemos a ser mais resilientes. Claro, não nos acomodarmos, lutar por aquilo que acreditamos, mas sem a revolta daquele momento. E quando a gente chega à casa espírita, sofrendo de uma influência, e aqui a gente vai descobrir que é uma influência espiritual. E a gente aprende que nós somos influenciados o tempo todo. Questão 459 de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem isso. Os espíritos nos influenciam a todo tempo. Mas tem um detalhe, nós não somos um joguete na mão deles. Se nós não vibrarmos na mesma frequência deles. Tudo vai depender da frequência que nós estivermos vibrando. E essa frequência, ela simplesmente a gente pode pensar pensamentos positivos e pensamentos negativos. Então, o tipo de influência que nós vamos receber vai depender do que nós estamos produzindo mentalmente. Vai chegar perto da gente espíritos melhores se nós estivermos empenhados, trabalhando no bem, nos esforçando. Se nós estivermos no outro lado, quem vai se aproveitar da nossa instabilidade, da nossa fraqueza, são aqueles espíritos não tão bons. Então, lembrar sempre do vigiai e orai que o Cristo nos disse. Ele disse primeiro vigiai, vigia e ora. Não adianta só orar, tem que vigiar, tem que trabalhar, tem que fazer. Porque se a gente for analisar as passagens do Evangelho, até Jesus ele precisou se recolher também em determinados momentos que o mundo material estava sendo desafiador para ele. Ele se recolheu, ele meditou e ele se renovou para continuar na caminhada. Então, o antídoto para todos os nossos males, para tudo que está nos prejudicando mentalmente, espiritualmente, a gente tem que saber que é a prática do bem em todos os aspectos da nossa vida. E a fraternidade ela vai ser esse mecanismo para que a gente consiga se bem relacionar e não cair nas armadilhas do materialismo que a gente gosta de falar, São as portas largas, que nos seduz e nos oferecem tanta coisa, só não garantem a nossa estabilidade e a nossa sanidade, as portas largas. Então, procuremos viver em fraternidade, praticar essa fraternidade, fazer o bem.
O conhecimento, ele chega na casa espírita através dos grupos de estudos, através das nossas conversas. Hoje, tantos mecanismos que nós temos virtualmente também para receber esse conhecimento. Mas nós entendemos que o conhecimento por si só, ele é só teoria. O que a gente está fazendo com tudo que nós estamos recebendo? Nós estamos sendo só um depositário de informações ou nós estamos transformando esse conhecimento em ação? Realizando ações? O que nós estamos fazendo com tudo que nós estamos recebendo? Porque vai ser nessa tarefa, nesse exercício de fazer o bem, que a nossa fé, ela vai se transformar em uma fé ativa, não mais em acumuladores de informações. Então, olha a responsabilidade que nós temos com tudo que nós temos recebido. Nós somos responsáveis por tudo que nós estamos recebendo de Deus. Mas, para que tudo isso aconteça também, a primeira reforma, o primeiro passo é com cada um de nós, né? Porque essa largada, esse estágio tem que começar por nós, através do nosso melhoramento, através da nossa famosa reforma íntima que a gente já tanto escuta. E isso depende de cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, eles nos dizem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esses esforços, né? Até quando e até quanto nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos? Porque esse esforço não vai depender de ninguém fora de mim, vai depender somente da minha atitude e do meu compromisso também. Então, a noite de hoje era essa a mensagem. Precisamos nos unir mais em torno dessa fraternidade que a gente quer viver, porque ela não vai deixar de ser uma palavra bonita sem ação. Fraternidade, ser fraterno. E o trabalho no bem, ele é uma forma de nós nos aproximarmos, de nós vivermos a fraternidade, vivenciarmos a fraternidade. Para os que estão há mais tempo na doutrina espírita, não adianta a gente se levantar as bandeiras e as plaquinhas essa doutrina maravilhosa, doutrina consoladora, que a gente escuta muito. Realmente, ela é tudo isso. Mas é no nosso dia a dia que nós vamos provar que ela é tudo isso, diante das dificuldades, na nossa casa e na nossa casa espírita. Muito obrigada pela atenção de todos, um bom resto de semana e que sejamos mais fraternos. Muito obrigada. Obrigada, Deise, pelos esclarecimentos. Que possamos mais uma vez nos reunir em pensamento, neste clima fraterno que essa casa está nesse momento. E pedimos a espiritualidade maior, a sabedoria necessária para que saibamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui essa noite, a oportunidade das palavras que recebemos aqui essa noite, para que possamos levar para a nossa vida, sermos mais caridosos, mais fraternos. E para finalizar, lerei uma oração, que é a oração nossa, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que traz frases que podemos refletir
e trazer conosco. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajude-nos para que não façamos a ninguém aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queira hoje, agora e sempre. Que assim seja.